Vamos utilizar o simulador PhET Soluções de Açúcar e Sal, que está disponível no endereço apresentado no roteiro de atividades, ou você poderá assistir a esse vídeo para observar os procedimentos que serão realizados e preencher a tabela apresentada do roteiro com as suas observações. As substâncias que serão trabalhadas nessa simulação são o sal e o açúcar, que são substâncias que estão presentes no nosso cotidiano e são de fácil utilidade, que servirão como parâmetros de outras substâncias ao serem colocadas em meio aquoso, ou seja, em água. Observe que aqui no tanque eu tenho o volume mantido aqui como 1 litro. Então, o volume da solução será trabalhado em 1 litro, com as concentrações então que serão observadas em mol por litro, igual nós estudamos, molaridade ou concentração molar. Então aqui eu vou observar o meu eletrodo com a lâmpada colocado aqui no tanque. Observe que o eletrodo está ligado em uma ponta a uma carga negativa e na outra ponta da minha pilha ou aqui bateria ao cátodo e o ânodo. E aqui tem a lâmpada, onde observará se há corrente elétrica sendo produzida, sendo possibilitada ou não, ao ser adicionadas as seguintes substâncias, os seguintes solutos, o sal e o açúcar. Então vamos selecionar aqui em mostrar valores. Observe aqui em relação aos dados da tabela, a quantidade de soluto em 0 mol por litro é sem que haja a adição do sal na água. Então não ocorre nenhuma observação possível, a lâmpada não se acende, ela continua apagada por completo. Então aqui eu vou agitando meu saleiro, frasquinho aqui de sal, agora com a concentração de 0,4, sem que deixe passar aqui, para que você possa observar. Então 0,04 mol por litro. Observe aqui no contorno aqui da lâmpada que ela começa a se acender. Então aqui os pontinhos em amarelo. Então começou a ter uma iluminação ainda baixa, pouca. Então com isso eu consigo poder observar que quanto maior for a colocação do sal, maior a sua adição, mais intensa será a iluminação, que possibilita a condução de corrente elétrica. Então agora na concentração de 0,3 mol por litro, vou adicionando aqui, observe que a lâmpada vai ficando com a iluminação mais forte, maior. Então 0,3 mol por litro. Agora ela já está um pouco mais, que ela se acendeu, e com 1 mol por litro. Vou agitar bem aqui até que chegue a essa concentração. Então observe que a intensidade luminosa vai sendo bem maior, com a concentração de sal maior adicionado em meio aquoso aí na água. Aqui passou um pouquinho, mais 1 mol por litro, então ela se acendeu mais intensamente, muito, comparado com as concentrações anteriores. Então agora eu vou aqui em micro, na aba micro, e observo. Vou pausar aqui, observe que aqui eu tenho a representação de 1 grão de sal. 1 grãozinho de sal. Eu posso fazer isso pensando no meu cotidiano lá,
no tempero lá da minha salada, uma pitadinha de sal. Aquela pitadinha de sal, eu tenho então, dentro daquele pedacinho, vários átomos de sal, formados por átomos de sódio, que aqui está em roxo, Na+, que é o cátion, e o Cl-, que é o que está aqui em verdinho. Então, isso tudo, se eu fosse fazer um contorno de todas essas bolinhas coloridas, isso representaria um grãozinho de sal, que seria colocado lá na comida minha. Então aqui, com isso, eu consigo observar que trata-se de um composto iônico, o sal, que é o cloreto de sódio, NaCl. Então agora, ao ser colocado no meio aquoso, olha só o que acontece. Observe que há a separação dos íons. Essa separação do retículo cristalino iônico do sal, onde ele é quebrado, é o processo de dissociação iônica que está ocorrendo, onde eu tenho, então, os íons dispersos. Eles estão bem agitados, aleatórios, com essa separação. O ametal é o Cl- e o metal é o Na+. O Cl- ele é mais eletronegativo do que o Na+. Então, o Cl- ele tem a capacidade de retirar elétrons do sódio, que é o metal. Com isso, eu consigo concluir que quanto mais sal então eu adicionei na água, isso possibilitou a condução de corrente elétrica. Mais intensa foi a iluminação da lâmpada. Isso se aplica para qualquer composto iônico em água, onde há observação de produção de corrente elétrica atuando. Vejamos agora o que ocorre para o outro soluto, que é a sacarose. Vou aqui voltar na aba macro, remover o sal e observar aqui agora com o açúcar. Então vejamos. Seleciono o açúcar, mantenho aqui meu eletrodo com a lâmpada, colocado aqui no tanque ou reservatório. Observe que o açúcar ele é a sacarose, constituído pelos elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. Ele tem a fórmula C12H22O11, onde eu tenho carbono e oxigênio como ametal e o hidrogênio. Então, ametal com hidrogênio, isso forma um composto molecular. Tem uma diferença de eletronegatividade menor o composto molecular comparado com os compostos iônicos. Então, os compostos moleculares ocorre o compartilhamento de elétrons através das ligações covalentes, ligações químicas covalentes. E eles não deveriam ou não possibilitam conduzir corrente elétrica. Há apenas a exceção que são os ácidos, mas isso será um tema mais aprofundado para o próximo ano, que é o terceiro ano do ensino médio, no qual vocês estudarão em relação ao pH. Nesse momento, vamos nos atentar em pensar que eles não conduzem corrente elétrica ou não devem conduzir corrente elétrica, os compostos moleculares, ao invés dos íons. Vejamos agora em relação então com as inserções das quantidades do açúcar, aqui da sacarose. Então, em 0 mol por litro, a lâmpada está apagada e eu posso ir observando aqui. Mesmo que eu vou adicionando, a lâmpada continua apagada, ela não irá se acender. Não importa a quantidade despejada aqui do açúcar, a sua concentração, que a lâmpada continuará apagada. Então, não conduz, não provoca corrente elétrica. Então, agora eu vou aqui em micro e vou remover aqui o soluto, que ficou o do NaCl, né, do sal, e observar aqui a sacarose.
Vou agitar aqui, vou pausar para que possa observar. Aqui, tudo isso é formado que eu tenho um grãozinho de açúcar, uma pedrinha de açúcar, eu penso. Ele é um composto molecular, onde, ao ser agora colocado em água, eu vou observar que ocorre a separação das moléculas. Então, aqui houve a separação das moléculas. Anteriormente, eu tinha as moléculas unidas. As moléculas, quando se unem, se dá através das forças intermoleculares, que já foi o tema que nós estamos estudando. E ao ser adicionadas na água, em meio aquoso, ocorre então uma redução de tamanho da molécula. A molécula ela é polar e até existe uma carga desse composto, mas isso não é suficiente para produzir corrente elétrica. Então aqui as moléculas elas estão unidas, agregadas. Eu espero que você possa ter compreendido e faça o preenchimento do quadro apresentado do roteiro de atividades.